salvando ele desde o início, então eu vou postar que está maior. Bom, então, gente, eu dividi esses pronomes, esses sujeitos, ou essas pessoas que praticam a ação dentro da frase, em dois grandes blocos, dois grandes grupos, que eu vou chamar, apenas para vocês assimilarem melhor, o primeiro eu vou chamar de povão. Bom dia. Boa tarde, meu amigo. Good afternoon, Luiz. Né? Então, o primeiro grupo eu vou chamar de povão, que é esse aqui, ó, que tem 4 palavras. São os sujeitos, os pronomes normais, comuns, simples, pessoas normais. E esses aqui, do segundo bloco, eles são pessoas especiais. Eu coloquei até umas coroas aqui para a gente lembrar que eles são especiais. Eles são uma família real da língua inglesa. Oi, alguém falou? Se vocês quiserem fazer perguntas, pode levantar a mãozinha aí, que eu acho que fica mais organizado e fica na sequência, né? Para eu responder na ordem. Beleza. Go ahead, vamos em frente. Então, lembrem disso. Esse primeiro bloco de pessoas ou sujeitos são simples, são pessoas comuns. E esse segundo bloco aqui são pessoas VIPs. Né? Se vocês não sabem o que é VIP, VIP é uma sigla do inglês que significa Very Important Person ou People. Eu não lembro se é plural ou se é singular. Vou botar as duas na dúvida. Então, Very Important Person, pessoa muito importante, ou Very Important People, pessoas muito importantes. São VIPs, são especiais. Tá? Por que eu estou fazendo essa divisão? Como se uma fosse mais normal e a outra fosse mais especial. Porque existe 2 regras para a gente fazer perguntas. Hoje nós vamos estudar só perguntas, como fazer perguntas em inglês, em vários tempos. Então existe uma maneira de fazer perguntas para o povão aqui, essas pessoas comuns, e para essas pessoas especiais, as VIPs. Tá? Vamos começar com as comuns. Antes eu vou começar com 2 exemplos do espanhol e do português, só para vocês compararem e verem como o inglês ele é bem estratégico e bom de trabalhar, né? Por exemplo, gente, além da tradução, o que é que vocês percebem nessas 2 frases que estão aqui, em português e em espanhol, de diferente? O que é que uma língua tem que a outra não tem? Oi? A interrogação para baixo? A entonação, o que mais? Mas tem uma coisa visível assim, que você pode ver na frase. Muita gente não vê. Na outra aula eu fiz com outra turma, eles também não viram. Oi? Trabalhar. A interrogação. Exatamente. Como é que eu não vi isso, né? Mas não fiquem tristes, não. Nas outras turmas que eu pergunto, quase ninguém percebe também. É a interrogação. No português, nós só temos interrogação ao fim da frase. No espanhol, não. Eles têm interrogação no início, eu acho fantástico. E no fim. Em que é que isso ajuda? Ajuda muito. Se eu jogar um texto aqui na tela e eu pedir para vocês lerem em português mesmo, vocês vão lendo, e às vezes vocês podem cair em algumas armadilhas, porque você vai lendo a frase achando que é uma positiva, uma frase afirmativa, quando chega lá no fim você vê o danado sinal de interrogação. Aí você tem que dar aquela freada de caminhão, né, e mudar a entonação da voz para, como o colega falou, né, fazer entonação diferente. E eu lembro que eu tinha aula de leitura, na idade de vocês, a professora na minha época pediu pra gente ficar em pé na sala para ler, né? Eu não tremia todo, porque eu não era muito bom de ler. Já aconteceu isso uma vez com nós. Já aconteceu? Pois é. E aí eu fui lendo o texto, eu fui lendo até bonitinho, rapaz, mas quando eu cheguei lá perto do fim da frase tinha uma interrogação. Menino, ficou um negócio feio, viu? Porque eu percebi muito em cima da hora. No espanhol isso nunca acontece, porque eles têm essa estratégia de colocar, né, a interrogação no início. Né? Isso sempre existiu? Não. Eu pesquisei, eles começaram a usar essa. Está muito pequenininho aqui, mas em 1754 eles adotaram esse sinal na frente. Foram muito inteligentes. Eu acho que o português deveria adotar também, mas não adotou. Enfim, isso não acontece só com perguntas em espanhol, acontece com exclamação também. Ele coloca uma no começo e uma no fim, só que também invertido, né? Trocado. O que é que isso tem a ver com inglês, professor? Aula de inglês, tem tudo a ver. Porque o inglês, ele faz parecido com o espanhol, só que ele faz melhor. Ele usa, gente, o que eu vou chamar aqui, não é o que a gramática diz, mas eu nomeei de chave do tempo. O que é isso? O espanhol, ele usa a interrogação no começo para dizer que é uma pergunta. Pronto, já dá uma pista para você que é uma pergunta, já dá para ler na entonação certo. Vou falar devagar que eu não estou dando tempo nem respirar aqui. Bom, mas
No inglês não, eles usam as chaves do tempo, que a gramática chama de auxiliares, né? São pequenas palavras que não têm significado nenhum, mas elas funcionam tanto como essa interrogação para dizer, olha gente, aqui está começando uma pergunta, já se prepara para a entonação no fim da frase. E também para marcar o tempo da frase, para dizer se a frase já está no presente, no passado, ou no futuro ou no condicional. Ah, professor, então o inglês é mais avançado nesse aspecto? A estratégia do inglês é mais completa do que o português e ainda mais completa do que o espanhol, porque ele faz duas coisas num símbolo só, tá? O que é que acontece? As línguas de origem latina, que vêm do latim, como o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno, que são línguas irmãs, a gente usa terminações quando a gente vai conjugar o verbo. Né? E o que é que isso implica? Isso implica que nós precisamos dos pronomes. Se você quiser apagar esses pronomes aqui em português, em italiano, em espanhol, você pode, porque nós temos terminações diferentes quando você conjuga o verbo. E essas terminações me dão dicas, pistas de qual é a pessoa que eu estou falando, se é eu, ele, tu, você, nós, e qual é o tempo. As pistas nas línguas latinas estão todas na terminação do verbo. No inglês, não. No inglês estão nessa palavrinha, inicial quando você vai fazer a pergunta. Por exemplo, se eu digo assim, ó, trabalhei. Eu estou falando de quem? Quem foi que trabalhou? Trabalhei. Senhor. Isso. Eu trabalhei. Então, pelo eu, né, pelo ei, o finalzinho, trabalhei, vocês já sacaram automaticamente, são muito inteligentes, que eu estou falando de eu, Alisson, né? Dá para identificar qual é o tempo, se é presente, passado, futuro ou condicional? Trabalhei. Presente. Presente? Passado. Pode ser, Passado. eu diria passado, mas pode ser presente se eu disser assim, eu trabalhei hoje. Mas acaba sendo mais passado do que presente, né? Isso, passado. Tá? Em inglês isso não é possível, porque se eu uso o verbo trabalhar, é work, igual para todas as pessoas. Work, 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 work. I work, you work, they work, we work. Então não tem pista final. Então, no inglês é diferente. No inglês eles são completamente dependentes do sujeito, ou seja, dessas palavrinhas aqui, dos pronomes. Tá? Você nunca pode escrever uma frase em inglês, por exemplo, trabalhei ontem, dizer só assim, ó, worked yesterday. Aí eles vão dizer, quem trabalhou? Porque worked é a mesma conjugação para todo mundo em inglês, é igual, é muito fácil, é muito simples, é só uma conjugação. Então você tem que dizer, I worked, she worked, porque é tudo igual. Olha como é diferente. Mas é 1000 vezes mais simples que o português. No português a gente tem que decorar cada terminação, cada tempo, né? É muito complexo o português e o espanhol. Bom, seguindo. Então vamos ver quais são essas palavras mágicas, essas chaves do tempo, né? Para quem gosta de assistir o Doctor Strange, like me, como eu, vocês vão entender que essa cena, ele come uma maçã, ele vai mexer num livro de feitiço lá que ele não deveria mexer, que é uma mágica muito avançada, que ele não está preparado para aquilo, é novato, né? Ele é um freshman, eu gosto dessa expressão. Freshman. Agora está dando eco. Eu gosto dessa expressão freshman porque ela significa novato. Olha, gente, tá dando eco agora. Alguém fez alguma som aí, alguma coisa? Não. Jeff. Olhem aí se vocês mudaram alguma coisa do som. Sim, é alguém. Eu desativei o som, agora deu certo. Vamos lá. Abram só quando for falar, tá bom, galerinha? Levanta a mãozinha aí e chama. Porque tá dando um eco que eu não consigo pensar, fica atrapalhando muito forte aqui no meu fone. Obrigado. Bom, então esse Doctor Strange, esse Doutor Estranho, ele tem o poder de manipular o tempo, ele pode ir para o passado, presente. Então ele comeu a maçã e ele consegue voltar alguns segundos no tempo e a maçã volta ao normal, né? Então, claro que isso é uma brincadeira, só para comparar que vocês vão ter o poder de manipular o tempo em inglês agora, né? Ou seja, vocês vão conseguir, numa mesma frase igual, fazer a pergunta de diferentes formas, em pelo menos 4 tempos em inglês, que são os 4 tempos que vocês precisam para falar e sobreviver em outro país. Pelo menos isso, né? O basicão dá para sobreviver com presente, passado, futuro e condicional. Claro que tem alguns outros tempos mais misturados, mas não são essenciais. Com esses você consegue sobreviver inicialmente. Então vamos lá. Ó, o
que é que eu quero dizer? Como eu falei no início da aula, a gente vai ver só perguntas hoje, né? Nós vamos ver só perguntas. Então, para fazer pergunta em inglês é similar ao espanhol. Eu tenho que começar com um sinal. Em inglês não vai ser uma interrogação, vai ser uma dessas palavras. Essas palavras vão me dizer no início da pergunta que ali é uma pergunta e qual é o tempo dessa pergunta. Se for essas da caixinha azul, a frase está perguntando no presente. Se for da vermelha, vai estar no passado. Verde, futuro, e roxa, condicional, que é uma possibilidade, é uma coisa que pode ou não acontecer. Eu faria matemática se eu fosse bom, né? Então, eu poderia fazer ou não poderia, seria o condicional. Bom, até aí tudo bem? De todos aqui, os 4, o único que é um pouquinho mais complicado, mas vocês vão ver que não é complicado, ele só é mais complexo porque são 2 palavras, então a gente tem que tomar cuidado para não misturar, tá? Que é o presente, que é usado com o do e o does. Então, por que eu fiz toda aquela encenação no começo da aula com os benditos dos pronomes, dizendo que uma categoria era povão e a outra categoria era VIP? Por quê? Para fazer pergunta com aqueles pronomes do povão, que eu falei lá no começo, nós vamos usar apenas o do no começo da frase, como se fosse uma interrogação lá do espanhol. E para fazer perguntas com a galera VIP, que é o he, she ou it, eu vou usar sempre o does. Posso misturar? Never. Nunca. You can't. Não pode. Cannot. Não pode. Tá? Então, atenção. Anota aí se você acha que não vai lembrar. Bom, esses verbos aqui, gente, eu também sugiro depois, eu vou postar a aula, vocês podem assistir, podem copiar com calma, tá? Esses verbos não vão fazer parte da aula de hoje. Por quê? Porque eles são verbos rebeldes. Por isso que eu botei a figura do Wolverine. O Wolverine é um dos X-Men que ele não gosta de receber ordem de ninguém, ele é livre, rebelde, né? Então, o que acontece com esses verbos? Eles são similares ao Wolverine. Eles não querem ajuda de ninguém. Então, para fazer pergunta, eles nunca vão aceitar ajuda dessas palavras ou dessas chaves dos tempos aqui que a gente vê que funciona com todos os outros verbos em inglês. Mas esses verbinhos aí, esses pouquinhos aí, também são meio VIP eles não aceitam ajuda. Então, nunca deve fazer pergunta com do, does, did, will ou would para aqueles verbos ali. Todo o resto pode e deve, tá? O freshman que eu coloquei aqui no chat, que eu não completei por causa do eco, eu queria dizer só a palavra novato. E eu acho engraçado como eles montam as palavras, né? Porque fresh é algo fresquinho, algo que foi feito agora, um pão, né? Uma fruta que você tira da árvore é fresh. Ou seja, acabou de ser feito, acabou de ser tirado do pé, né? Então eles usam para novato isso, na escola, por exemplo. Tem algum novato? Eles dizem, eu aprendi numa série ontem, não sabia. Olha como é bom assistir série, né? Tava assistindo série, e aí o cara disse, are you a fresh? A série não, no filme, como é o nome do filme, meu Deus? Não sei o que, a vantagem de ser invisível, né? E aí eles falou, o cara é freshman, é um novato na escola, né? Disse, olha, interessante. Mas enfim, então, esses verbos aqui do quadrinho aqui do lado, não se preocupem agora, nós não vamos estudar eles, só lembrando que vocês nunca podem usar essas palavras com eles, tá? Vamos lá. Então vamos começar com o presente. O presente você tem 2 chaves do tempo para fazer perguntas, que é o do ou das. O do para pessoas comuns e o das para os VIPs. Professor, o senhor repete demais a mesma coisa, mas é de propósito. É para gravar mesmo. Bom, então vamos na prática, né? Eu tenho aqui o verbo to work, que eu selecionei porque eu achei o verbo mais fácil do inglês, o mais simples, para não complicar. E nós vamos tentar conjugar esse verbo inicialmente no presente, usando todas essas pessoas aí, as pessoas comuns e as pessoas VIPs, que é o he, she, it. Mas antes disso, eu queria que vocês traduzissem para mim. O que significa I? Só para eu ter certeza. Vocês sabem. Eu. Isso, perfeito. O que significa you? Você. Tem mais coisa. Você, correto, mas tem mais opções. Você, vocês, né? Pode ser singular ou plural, e também pode ser tu. É porque a gente usa pouco tu, né? Mas o você e o tu são irmãos, né? Então pode ser tu, você, ou plural, vocês. Eu diria vós, se nós usássemos o vós, mas eu não conheço um brasileiro que usa vós. É uma palavra que morreu no português brasileiro, mas em português de Portugal, não. Lá eles não usam você, vocês. Lá eles usam apenas tu e vós. Estranho, né? Porque o você é uma palavra brasileira, do português do Brasil.
não é de português de Portugal. Tá? Então, em Portugal, eles dizem, professor, eles falam como? Eles sempre dizem assim, tu cantas, tu ensinas, com S, né, que é a conjugação. Tu ensinas português? Tu ensinas inglês? Sim. Aí, se eu quero falar com vocês, como é que eu diria em Portugal, quando vocês forem? Vós falais inglês? Olha que coisa estranha, né? Parece aquelas novelas antigas da Globo, né? Vós falais inglês? Eles usam assim. Para eles é super natural, né? E pra gente já é natural o você e o vocês, né? Enfim. Bom, então you. Mas vamos voltar. Tá. Antes da frase, hoje eu tô muito vexado. Não sei o que é isso. Eu acho que eu tomei uma vitamina diferente. Eu tô muito agoniado do juízo hoje. Vamos lá, o que é que significa we? Nós. Nós. Ou a gente, que dá na mesma, né? A gente usa o a gente e nem percebe, ó. O a gente não é um pronome, mas é como se fosse mais ou menos um. Então, nós falamos, a gente fala. No fim das contas, você disse a mesma coisa, tá? Nós ou a gente. E they? O que significa they? Eles ou elas. Eles ou elas, exatamente. Só por curiosidade, o que significam essas pessoas VIPs aqui? He. Ele. Usado em que situação? Alguém sabe? Porque existe diferença, né, entre o he, o she e o it. Eles são usados diferentemente. Alguém sabe essa regra? He é para menino e she é para menina. Isso, exatamente. Então o he é usado para masculino, sempre seres humanos, sempre homens, né? Meninos, rapazes, homens. E she, como ele falou, sempre meninas, mulheres, sempre seres humanos. Agora, o it é a mesma coisa. O it sozinho significa ele ou ela, mas não pode ser usado para seres humanos. Só para tudo que não é ser humano. Animais, objetos, cidades, coisas em geral, tá bom? Muito bom, gostei de ver, vocês sabem mesmo. Bom, agora vamos conjugar aqui. Conjugar não, vamos fazer perguntas, que é mais interessante, né? Fazer pergunta em inglês. Então vamos usar o primeiro. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu peguei meu horário aqui, eu não lembro que dia é hoje. Eu digo, meu Deus, eu faço muito essa pergunta para mim. Hoje é dia de aula, que eu não dou aula na segunda e terça, né? Hoje é meu dia de aula, eu dou aula hoje, eu trabalho hoje. Como é que eu diria? Eu trabalho hoje? Como é que eu perguntaria isso? Eu trabalho hoje? I work today. Vamos escrever aqui para todo mundo ver, né? Para quem não conhece. A gente vai discutindo. I work today. Boa. Não está completo. Vamos completar, tá? Mas foi muito bom. Então, quando você diz assim, ó, I work today e coloca uma interrogação e dá uma entonação de pergunta, parece uma pergunta, mas em inglês ainda não é uma pergunta. Falta só uma coisa. Na verdade, o do. Por quê? Porque o do em inglês ele vai me dizer que aquilo é uma pergunta e que aquela pergunta está no presente, porque é do, não é did, passado, não é will, futuro. Estão entendendo a dinâmica do inglês? É um pouquinho diferente do português. Então, gente, a gente tem que lembrar os detalhes, porque na nossa língua, essas informações estão no final do verbo, na terminação. No inglês não tem terminação. Então a gente tem que se preocupar muito com o começo da pergunta, senão a pergunta fica vazia, tá bom? Então, mesmo parecendo que aqui é uma pergunta, ainda não é. Tá bom? Eu que sou brasileiro entenderia, mas eles que são americanos puros, ficaria estranho, tá bom? Muito bem, mas adorei a participação. Então a pergunta certa seria do... A pergunta certa não, né? Que ela acertou, ela só faltou uma palavra. A pergunta completa seria do I work today? Né? Eu trabalho hoje. Lembrando que esse do não tem significado. Quando você vai traduzir, são só 3 palavrinhas. Eu trabalho hoje. Ela só serve para marcar mesmo o tempo e a pergunta. Alguma dúvida? Any question? Alguma pergunta? Any doubt? Alguma dúvida? Vamos seguir. Então, eu perguntaria para mim mesmo assim: do I work? E aí, gente, o mais fantástico que eu acho em língua inglesa, eles são muito práticos, né? Muito práticos. Eles adoram tudo curtinho, tudo curtinho. As respostas bem pequenininhas, nada de resposta longa repetindo a frase toda, não. Não. Então, se eu digo assim, do I work? Aí eu respondo, sim, eu trabalho. Mas eles não querem que você diga o verbo trabalhar de novo, work. Não. Você vai usar a mesma palavra que você usou para perguntar. Ela vai significar naquele momento ali trabalho.
Como assim, professor? Vamos ver. Ó. Do I work? Eu trabalho. Yes, I do. Quando você diz yes, I do, é como se toda essa frase, sim, eu trabalho, estivesse dentro do do. Eles entendem como isso, tá? Yes, I do. E se você quer negar, é só acrescentar o not na frente, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Você pode colocar só o do e o not. Aí você transformou na negativa e, claro, em vez de yes, que é sim, você tem que trocar pelo no, né? Que é não. No, I don't. Ou no, I do not. Professor, qual a diferença do don't para o do not? Não tem. O do not é a forma completa, mas na fala eles não gostam de dizer a forma completa, é muito longa, eles preferem abreviar, juntar, né? Então eles colam as duas palavras e fica don't. Aprendam don't, é mais prático, tá? Mas se quiser falar do not, pode falar, está certo também. Entendido? Então qualquer pergunta que eu fizer para vocês no presente com o do, vocês só têm duas possibilidades. Yes, I do, para responder sim, eu faço alguma coisa. Ou no, I don't, não, eu não faço alguma coisa. Tá certo? Só isso. Não precisa dizer sim, eu trabalho hoje. Yes, I work today, como eu escrevi no chat. Não. Yes, I do. Matei a resposta. Entendido? Vamos seguir. Segunda opção. O you, vocês me falaram que é tu, você ou vocês, né? Para Portugal, vós. Eu quero perguntar em inglês agora, adaptando, é o mesmo modelo aqui, é só adaptação. Eu quero perguntar, você trabalha, como é que eu diria isso? Você trabalha em inglês, o que é que vocês ajustariam aí? Pensem aí. You do work today? Isso! Vamos pegar só essa frase pequenininha para não complicar. Você fez a maior, mas acertou também, tá? Mas vamos pegar só esse trechinho. Então, em vez de do I, eu vou usar you agora. A pessoa é você, né? Do you work? Como é que eu responderia? Sim, eu trabalho. Cuidado para I não... do. Isso, cuidado para não usar o you, porque quando você faz a pergunta, você trabalha, Cícero? Aí o Cícero não vai dizer, você sim, você trabalha. Não. Fiz a pergunta para ele, então ele tem que responder com eu mesmo, né? Tá certo. Yes, I do. Acertou. E não, eu não trabalho. I don't. Mas está falando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. I don't está correto. Eles entenderiam. Mas qual é a negativa que eu uso antes de I don't? I don't do it. Ó, no, no, I don't. Então, que seria o não, eu não trabalho, né? Só que o primeiro não é no. Tá? Cuidado se vocês têm dúvidas no uso, porque existem muitas palavras não em inglês diferentes, né? Então o no, ele é sempre usado no começo ou quando ele vem sozinho. No, no, sozinho. E o don't, ele vem depois do pronome, depois da pessoa, do sujeito, de quem está fazendo a ação, né? Então no, I don't. Não, eu não trabalho, tá bom? Então no, I don't. Yes, I do. Perfeito. Vamos avançar um pouquinho, porque eu quero chegar no Richieto antes do tempo acabar. A aula passa voando nessa sala. Não sei que mistério aqui mais que é essa, não. Bom, eu quero perguntar, nós trabalhamos, como é que eu pergunto, galera? Nós trabalhamos. Does we work? Do we work? Sim, né? Sim. Só lembrando que no exemplo anterior eu esqueci de falar que quando você diz do you work, pode ser você trabalha ou vocês trabalham, né? Porque o you é singular ou plural. Sim, acertou. O nosso caso agora é com we. Do we work? Nós trabalhamos? A gente trabalha? Sim, nós trabalhamos, como eu diria. Resposta curtinha. We don't. We don't. Você está dizendo nós não trabalhamos. Eu quero dizer yes, nós trabalhamos. Diga lá, quem levantou a mão, pode perguntar. Ou foi por acidente? Bom, vamos pensar de novo, gente. Não tem problema em participar e se enganar, não. Isso aí nem se estressem comigo, que eu acho que o mais importante é participar. Eu prefiro participação do que a gente ficar calado, tá? Eu quero dizer assim,
Não, vou responder a pergunta. Não, nós. Oh, desculpa. Sim, nós trabalhamos. Sim, nós trabalhamos. Yes, we do. Yes, we do. Agora, não, nós não trabalhamos. No, I you don't. No, repete, eu não entendi, repete. No, you don't. No, we We. don't. Né? Só pronuncia um pouquinho, que senão fica parecido com o anterior. Só para ajustar mesmo. Isso. No, we don't. Perfeito. Que é yes, we do. No, we don't. E o último é o they, mas eu vou avançar porque eu quero chegar aqui nas pessoas VIPs, para a gente fechar com eles. Então, o they, como vocês falaram, é eles ou elas. Então, se eu quero perguntar, eles trabalham? Elas trabalham? É só dizer, do they work? Do they work? Eles trabalham? No presente, né? E aí, como é que eu respondo? Sim, eles trabalham. Yes, you. Yes, they do. Não, eles não trabalham. No, they don't. É só pegar, colocar o yes ou no, né? Colocar a pessoa e a palavrinha que você fez, né, gente? They do, eles trabalham. They don't, eles não trabalham, tá? Porque essas palavras do e don't, elas vão absorver o sentido aqui da frase. Então, só você repetir o do e o don't já significa trabalha ou não trabalha. Poderia ser outro verbo? Poderia ser estudar, ganhar, vencer, sempre usando do e don't. Por isso que é prático, porque você usa só esses dois para tudo, né? Só lembrando da pergunta que ele fez. Se ele fez a pergunta com do, você responde com do ou com don't, porque a gente já sabe o que é que ele está falando antes, né? Do que é que se trata. Agora vamos para os VIPs. Lembrando, gente, né, que essas palavras fazem perguntas e dizem o tempo presente. Essa é específico. Se na primeira, no povão, no grupo do povão, a gente perguntava com o do e respondia com o do e o don't, nos VIPs a gente não pode perguntar com o do, a gente tem que perguntar com uma palavra diferente, né? Porque eles são VIPs, eles são especiais, eles querem uma palavra só deles. Então nós vamos falar com o does, como vocês falaram. Algumas pessoas dizem does, outras dizem das. As duas estão corretas, não tem problema, é só pronúncia, sotaques, né? Does ou das, sem problema. Então tem que lembrar esse detalhe, porque eu fiz uma tarefa para profissionais, só de marcar. Mas eu quero ver da turma quem vai conseguir fazer, quem vai ser o aluno ouro, que vai conseguir fazer essa tarefa sem errar nenhuma. Tá? Eu fiz de propósito, para ver quem é que consegue chegar ao final sem errar nenhuma. E eu estou curioso para receber as respostas, assim que vocês tiverem tempo de fazer. Bom, mas vamos lá, só encerrar aqui que eu vou fazer chamada. Quer dizer, coloquem aí. Semana passada eu coloquei invertido. Coloca aí que sétimo? Nono D, coloca o nome completo e o número da turma do lado e posta aí. Chat, não tô podendo mandar mensagem, não. Eu deixei bloqueado, né, rapaz? Tinha esquecido. Desculpa, liberei agora. Obrigado. Thank you. Tá? Só o nono D, daqui 1 minuto, quando vocês virem que parou, aí o nono E começar a preencher aí. Tá? Obrigado. Thank you. Bom, então vamos voltando aqui. Quem já preencheu ou quem tá longe ainda, olha para cá. Então, o Rich e Et são pessoas, só que são especiais, precisam dessas palavras especiais. A única coisa que muda é do do para o does. Tá? O professor mudou o doesn't, mas é a mesma coisa. Ó. Em vez de do not, é só juntar does not, que forma doesn't. Então não tem mistério, não tem segredo. Vamos tentar aqui. Como é que eu digo aqui com he, com ele, para pessoas? Uma pergunta. Ele trabalha? Como é que vocês escreveriam isso para mim? Ele trabalha? Don't work. Não entendi. Repete, amigão. Ficou estranho You aqui. don't work. Deixa eu escrever aqui o que você disse, para ver se eu entendi. You does work. You does work. Pronto, eu vou pedir a opinião dos colegas. O que é que vocês acham, galera? Para ver se os outros estão entendendo. Tá correto ou dá para ajustar mais uma coisinha? Como é que eu pergunto? Ele trabalha? Eu posso ajustar, já vou adiantar para vocês que a gente pode fazer uma modificaçãozinha aí para ficar um pouquinho melhor, tá bom? Deixa eu escrever no chat, mas eu não vou escrever não, porque a galera tá colocando o nome aí. Continuem aí. Tá? Então, ó, essa frase, you does work,
ela tá uma falsa pergunta. Por quê? Porque, primeiro, ela não começa com a palavra do tempo. Ela não começa com does. Ela deveria começar com o does. Lembra? Que a pergunta tem que começar com a palavra mágica, seja do para o povão, ou seja, does. Né? Então ela teria que começar com does he work? Aí sim. Então, e aqui eu acho que ele só se confundiu, não foi nem de propósito, ele se confundiu. Acho que ele pensou uma coisa, mas falou outra. Que não é you, é he, porque nós estamos falando ele, né? Não é você. Então é does he. Deixa eu botar aqui na tela. Does he work? Ele trabalha. Se eu botar you, fica você trabalha, né? Não poderia ser does se fosse você, porque o povão é do. Os VIPs são does, tá? Então vamos só continuar aqui. E aí eu responderia yes, he does, para a forma afirmativa, e no, he doesn't, para a forma negativa. Tá? Vamos mais um exemplo. Temos 2 minutos, dá tempo. O she. Eu quero dizer assim, eu quero perguntar, ela trabalha? Aí você olha para essa frase aqui e vê, ó. Começa com a pergunta, a palavra do tempo, o marcador, como se fosse a interrogação lá do espanhol, para dizer que é uma pergunta e para dizer que está no tempo dos VIPs. Does she work? Ela trabalha? E aí eu respondo, yes. Pego só a palavra aqui para responder. She does. Sim, ela trabalha. Ou no, she doesn't. E a mesma coisa com o it. Apesar de o it ser uma palavra que não existe em português, né? Por quê? Porque é uma palavra, um pronome, usado para coisas e objetos. Nós não temos palavra só para coisas e objetos. A gente adapta o nosso ele e ela e usa para tudo, né? Eles não, eles têm uma só para coisas e objetos, que é o it. Mas é como se fosse o he e o she, a mesma regra. Né? Então, se eu olho para o computador e digo assim, ele funciona, ele trabalha, porque o verbo work, quando você fala com objetos, de objetos, a melhor tradução não é trabalha, seria funcionar. Né? Então, o computador, ele funciona, ele trabalha, né? Então eu perguntaria assim, does it? O it seria o objeto, ou o animal. Does it work? Ele trabalha, ela trabalha, tá? Então essa é a lógica. E aí eu responderia similarmente, yes, it does. No, it doesn't. Ou does not. Tá? Alguma dúvida, gente, para a gente fechar? Se tiverem dúvidas também depois, me mandem, né? Porque eu estou curioso. Eu vou lançar a tarefa como uma pequena competição para ver quem são os alunos que conseguem chegar zerados até o final, assim, sem errar nenhuma. Vamos ver, né? É muito difícil. A tarefa está difícil, mas foi sobre isso que a gente estudou. Se prestaram atenção e tirarem as dúvidas antes de resolver, tá de boa. Alguma dúvida? Não? Podemos Não. ir? Ok. Então, qualquer dúvida, me chama no privado. Vou mandar a tarefa agora lá Mas no. a atividade é escrita, escrever? A atividade vai ser no Google Formulário, tá? Só de marcar. No próprio celular vocês Precisa vão mandar lendo. Não precisa o quê? print. Não, precisa não. Eu ia até pedir que nem mandasse, pessoal, porque meu celular tá tão lotado que ele tá travando de tantos prints que eu tô recebendo, eu tenho 12 turmas, né? Eu não tô conseguindo nem abrir alguns aplicativos, nem instalar, porque de tantas fotos. Então eu já tô fazendo no formulário para vocês fazerem automaticamente, eu recebo a resposta. Se o formulário travar, vocês me mandam uma mensagem que eu olho se a resposta chegou, e aí eu dou ok. Não faz 2 vezes, só pode fazer um envio cada pessoa, tá bom? Então é isso, faz o formulário, responde tudo, me envia, e aí, quando todos entregarem, eu vou saber quem foram. Os alunos ouro, os alunos prata e os alunos bronze, né? Na nossa Olimpíada do Inglês. E não esqueçam de fazer a prova do mais valor. Me pergunta se não tiver a senha que eu mando. Tá? Um abraço grande, meus amigos. Bye, bye. See you. Todo mundo colocou a frequência aqui, eu já vou copiar. Professor. Valeu, amigão, Gabriel. Tchau, tchau. Esperar um minutinho. Se ninguém mais colocar, eu copio e fecho a sala. Eu acho que todos já responderam. Não, tem mais gente. Master Teacher, goodbye. Goodbye, my friend. Valeu, See you. professor. Até a próxima Valeu. quarta-feira. See you next Wednesday. Vejo você na próxima quarta. Bye, bye. Pronto, tem mais gente preenchendo aí, beleza.
Pronto, então acho que agora eu posso fechar, né? Vou copiar aqui a lista. Vou ver. Pronto, salvo. Então, vamos embora.